Um brasileiro está preso aqui na França há mais de 2 anos, suspeito de diversas agressões sexuais, abuso contra menores e estupro incestuoso. A RFI ouviu vítimas e seus familiares que temem que o acusado seja solto e volte a molestar outras pessoas. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa história, um aviso. Os depoimentos que você vai ouvir são fortes. Edmichael dos Santos Silva, de 37 anos, é natural de Belém do Pará. Ele chegou a atuar como pastor em Annemasse, uma pequena cidade perto dos Alpes franceses. Pelo menos 8 vítimas prestaram queixa à justiça e relataram ter sido agredidas por ele ao longo dos últimos 20 anos. Camila Araújo de Souza é sobrinha do acusado e conta os anos de abusos. Tudo começou quando eu tinha menos de 6 anos. Minha mãe surpreendeu a gente, ele tentando esfregar o pênis dele no meu bumbum. E nisso ele veio com o papo pra cima de mim, falando que uma mulher tem uma capinha na vagina, que precisa tirar isso e que se não for uma pessoa que tire, tem que ir no médico, fazer uma cirurgia. Todas as mulheres passam por isso e tudo mais, e que ele queria fazer isso comigo. E aí eu, fui cair no papo. Foi daí que começou a penetração do pênis dentro da vagina. Eu tinha 12, 13 anos e sempre que não tinha alguém por perto, ele tentava algo. Ele sempre me chantageava até, falando que ia se matar se eu não fizesse tal coisa. A RFI teve acesso a exames psicológicos feitos na vítima no âmbito do inquérito e que apontam manifestações massivas de estresse pós-traumático, sofrimento persistente, crises de ansiedade, medo e sentimento de culpa. Me revolta muito pelo fato dele falar que nunca aconteceu nada, que ele nunca teve desejo por por adolescente, por criança, sendo que ele deixou trauma em todas nós, em mim, nas minhas primas. E o que mais me revolta é que você fala que é cristã, acredita em Deus, mas não está assumindo o erro que você fez, não está arrependido. Outras primas de Camila também confessaram terem sido abusadas. Kícia, que hoje tem 22 anos, era uma criança na época. Eu era pequena, tinha 5 ou 6 anos. O meu tio, Edmichael dos Santos Silva, morou com a gente no estúdio e ele dormia na mesma cama que eu. Todas as noites eu me acordava com a mão dele na minha calcinha. Ele era um tio que eu amava muito. Eu nunca pensei de maneira nenhuma que ia ser capaz de fazer isso. Ainda mais que ele era pastor e tudo, trabalhar com crianças. Não ter essa certeza que ia ficar mesmo definitivamente. Tem sempre essa insegurança que ele possa sair, que a justiça não possa acreditar em a gente. Foi o pai de Kícia, Fabrício Cordeiro Brasil, que denunciou o ex-pastor Edmichael à polícia francesa. Eu falei que não, isso não é normal. Isso se chama pedofilia, incesto. A reportagem também entrevistou a ex-mulher de Edmichael. Maíra Ângela Silveira Vieira já tinha uma filha quando passou a viver com o acusado. Ela se separou ao descobrir que o ex-pastor abusava da menina. Quando a gente se conheceu, a Marjorie tinha 4 anos. Logo em seguida, ela já chamou ele de pai, então era essa relação que eles tinham, ele mesmo de pai e filha. E quando ela estava pelos 15 anos, foi quando isso veio à tona, o comportamento dela estava bem diferente. Havia muito ciúme da parte dele, uma possessão. Alguma vez ele já te faltou respeito, ele já te desrespeitou. Aí ela abaixou a cabeça e começou a chorar. E não queria falar, E eu falei, insistia. E ela só chorou e disse que sim. Eu perguntei quando foi a primeira vez, ela disse que ela tinha 5 anos. E eu perguntei quando foi a última, ela disse que foi quarta-feira passada. Ou seja, faziam 10 anos em que ela vivia isso durante 10 anos. A conclusão do exame psicológico feito pelo Tribunal de Annecy, onde tramita o caso,
em Marjorie Vieira Palheta, hoje com 18 anos, afirma que ela tem medo de homens, sofre de insônia, tem pesadelos com o tio e não suporta a vergonha pelo ocorrido. Interrogado pelo juiz, Edmichael dos Santos Silva diz não se lembrar dos fatos e ter sido vítima de amnésia após uma queda. Ele nega ter tido relações sexuais com as vítimas. O acusado também passou por exames psicológicos em novembro. No laudo, ao qual a RFI teve acesso, ele revela ter sofrido agressões sexuais e maus tratos na infância. Edmichael alega ser vítima de um complô e de mentiras. A RFI entrou em contato várias vezes com o advogado dele, que até o momento não respondeu às perguntas da reportagem. Nós procuramos também a advogada das vítimas. Sylvie Correia diz que os depoimentos delas serão fundamentais para uma possível condenação. Não temos nada provado. Quando é assim uns casos de violos ou de agressões sexuais, em 99% dos casos é a palavra de um contra a palavra de outro. Porque realmente não tem ninguém presente. Ela explica também como a justiça francesa trata esses casos. O que vale neste caso é que tem muitas pessoas que não se conhecem a queixar-se da mesma coisa. Ou seja, o número de vítimas é que vai fazer que realmente o juiz vai prestar atenção. Ele, tem aquela coisa de dizer que é bom falar muito de Jesus, falar de Deus, e as pessoas acreditam nele. É muito bom falador. Foi assim que ele conseguiu enganar a todos. Em novembro passado, Edmichael dos Santos Silva pediu liberdade condicional, mas a justiça francesa negou. Pelos fatos relatados, o brasileiro pode pegar até 20 anos de prisão. Edmichael continuará em prisão provisória até maio, quando poderá recorrer novamente. Para a justiça, essa é a única forma de evitar que ele possa pressionar as vítimas, prejudicar a investigação ou mesmo fugir para o Brasil.